Agora sim a gente se conecta aqui com o Tiago Valenciano, cientista político, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Tiago Valenciano, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde quem nos acompanha aí pelo SBT News. Prazer falar com vocês. Começa aí pela sua terra, Paraná, com Sérgio Moro, 38%. Ao que você deve essa liderança nas pesquisas de intenção de voto? De modo geral, para quem está nos acompanhando aí no SBT News, é bom a gente entender que os estados em que você não tem uma reeleição aparentemente encaminhada ou que há uma troca de comando muito consistente de um personagem que veio de uma reeleição, ele acaba mudando um pouquinho aí o panorama eleitoral com a quantidade de brancos e nulos muito alta. Então, isso a gente vê nessa tendência aí, nessa linha de pesquisas feitas pela Quest. A questão específica do Sérgio Moro, é bom a gente destacar que o Moro ele veio de uma eleição do Senado um tanto quanto surpreendente. Ele era pré-candidato a presidente da República na eleição passada, conseguiu dar uma reviravolta, ganhou uma eleição contra Álvaro Dias, que era o senador que ia para a reeleição, e quase foi ameaçado nas últimas semanas pelo Paulo Martins, que hoje é um dos seus concorrentes aí ao governo do estado, e ele está nadando com uma certa tranquilidade na pesquisa, porque quem avalia muito bem o governador Ratinho Júnior vota no Moro. O Ratinho ainda não conseguiu fazer uma transferência de votos consistente para o seu candidato ao governo do estado, que nessa pesquisa, especificamente falando, seria o Guto Silva com 6%. Ainda que o Paulo Martins é o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, o atual prefeito, foi apoiado pelo Ratinho Júnior, portanto, pode ser que esse quadro mude aí nas próximas pesquisas. Aqui, Tarcísio, Cleitinho, o próprio Eduardo Paes, ACM, personagens aqui que são de partidos considerados composição do centrão, mas com uma certa projeção de candidatos do centro um pouco mais para a direita. É essa a leitura que a gente pode fazer? Assim, o Tarcísio ele vai, obviamente, para a reeleição, caso ele não consiga tracionar aí na candidatura à presidência da República, até porque o Lula, de maio para cá, conseguiu uma recuperação na sua imagem pública, refletida nas pesquisas, com a sua crescente aí nos últimos meses, ou pelo menos segurando o avanço dos outros adversários. No caso de São Paulo, especificamente falando, o Tarcísio ocupa aquele locus político deixado pelo PSDB. É a primeira vez que o PSDB perde o governo do estado de São Paulo desde 1994 e agora aparece um ex-tucano na disputa com o Alckmin, que polarizaria aí as questões voltadas para o centro-esquerda, digamos assim, ou até mesmo poderia pegar eleitores do centro, mas o Tarcísio iria para uma reeleição mais tranquila. O Cleitinho é aquele personagem de rede social que se tornou um fenômeno recentemente e conseguiu consolidar tanto seu personagem que ele passou o Alexandre Calil, que vinha numa crescente aí com prefeitura de BH e outras possibilidades de candidatura. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito muito bem aclamado, está sabendo utilizar a cultura a seu favor, né? Eduardo Paes está fazendo um trabalho interessante em atrair grandes eventos, grandes shows para o Rio de Janeiro e está atraindo também o olhar do Brasil, do público nacional para o Rio de Janeiro, ou seja, ele tenta chamar a atenção pelos seus feitos municipais para tentar buscar daí, então, uma garantia de candidatura estadual e desse emaranhado de candidatos é o nome mais conhecido e pesquisa nesse momento também mede popularidade, mede mais popularidade do que intenção de voto, e a briga na Bahia é aquela clássica que a gente acompanhou na última eleição, a ACM Neto de vitorioso no primeiro turno, a derrotado no segundo turno, então essa briga na Bahia, obviamente ela vai ser muito emocionante. Para a gente fechar aqui já, Pernambuco, o João Campos obviamente é mais um desses cases de sucesso de prefeito que sai da capital com força de rede social para buscar uma eleição estadual. E no Rio Grande do Sul, com esse vazio deixado pelo Eduardo Leite, né, que é um governador que veio de reeleição, a briga promete ser boa entre direita, esquerda, centro-esquerda e centro-direita. E o Rio Grande do Sul é um estado que tem essa continuidade de disputas mais acirradas, tal qual Goiás, que é o último estado aí que faltava a gente dar aquela pincelada nessa rodada da Quest. Érica Hilton, 8% em São Paulo, pelo PSOL, a gente pode atribuir, pelo menos em parte, a bandeira que ela vem levantando ultimamente da escala 6x1, o fim da escala 6x1?
não somente a bandeira, né, mas ela também ocupa esse espaço do eleitor de centro-esquerda que queria alguém, ou de esquerda, né, que queria alguém para poder votar nessa pesquisa. O eleitor olha para o Alckmin e fala assim: peraí, o Alckmin até 8, 10 anos atrás ele era o governador do PSDB no estado. Ele veio para uma composição na presidência da República com o Lula. E aí, será que dá pra gente confiar nesse personagem? Né? O petista, desde o Temer, ou o eleitor de centro-esquerda, de esquerda, desde o Temer, ele fica com o pé atrás em quem ele traz de fora para poder ser candidato. Então, a Érica talvez condense também um pouco desse eleitorado. Mais força que Guilherme Boulos? No momento, eu acredito que ela tá na crista da onda, né? O Boulos me parece que deu aquela passada no momento dele, com essa eleição de São Paulo. O apoio do Marçal talvez não tenha pegado tão bem assim pro Boulos. É um deputado que acabou se consolidando mesmo como parlamentar. E a Érica Hilton talvez ela possa trazer duas novidades políticas que o pessoal busque no momento. Porque aí o eleitor da esquerda vai olhar e vai falar o seguinte: poxa, mas o Boulos de novo, não deu certo aqui, não deu certo ali. Pô, mais uma vez ele vai perder. Então ele olha para a Érica Hilton e pensa o seguinte: mulher, jovem e que está fazendo um papel diferente na rede social e está conseguindo criar um debate com um jovem que talvez o Boulos tenha perdido um pouquinho ao longo dos anos. Bom, e a gente tem o Rodrigo Pacheco com 9%. Ele está em terceiro lugar aqui, mas com esse número aqui ele precisa se movimentar bastante, né, para conseguir realmente ser competitivo lá em Minas Gerais. A gente está falando do ex-presidente do Senado. O que acontece? Rodrigo Pacheco, ele é assim, aquele senador clássico, mas para ser um homem do executivo, ele ainda não é visto assim pela população? Nesse momento tenso, acirrado, que a gente passa pela polarização política no Brasil, né? Talvez o Rodrigo Pacheco, com aquele perfil mais institucional no Senado, de tentar conversar com todos, de tentar angariar ali o apoio de vários senadores, que era um perfil importante, interessante naquele momento, ele não consiga ter conversado com ninguém. E aí ele acabou sendo engolido por essa polarização, ao passo que nós temos 26% de brancos e nulos em Minas Gerais, e o Pacheco fica ali tentando talvez buscar esses brancos e nulos que estão em cima do muro, buscando ou olhando para alguma dessas candidaturas que saem à frente. E aí o eleitor que está ali indeciso, ele olha para o Calil e fala: poxa, mas vou com o Alexandre Calil ou arrisco no Cleitinho, que é esse personagem bem icônico, bem caricato de rede social e que faz um trabalho destacado aí nas redes? Ou será que eu vou no Rodrigo Pacheco, que é uma certeza que não sei o que pode acontecer? Então o Rodrigo fica ali naquele limbo de que ele ainda não conseguiu, talvez, identificar a sua persona nesse quadro eleitoral de Minas Gerais. Bom, você mencionou aqui, realmente chama atenção, quantidade grande de brancos e nulos em todos os estados que a gente mostrou aqui, exceto em Pernambuco. A gente tem, por exemplo, 28 no Paraná, mas em Pernambuco só 7% de brancos e nulos. O eleitor pernambucano, ele está mais decidido. Tá mais decidido com a figura do João Campos, né? O João Campos ele se tornou, ele tem duas vertentes assim interessantes que ele traz para si. Primeiro fato é que ele é obviamente o filho do Eduardo Campos, e essa simbologia ela vai ser grande, né? Ela vai trazer algo importante por si só. Além disso, ele traz o fato de que ele é prefeito da principal cidade do estado, né? Prefeito da capital, contra Raquel Lira, que ganhou a eleição para governadora na disputa passada, ou seja, uma governadora que vem de reeleição, mas que não foi a prefeita do principal município do estado, que é a capital Recife. Né? Então o João Campos ele traz tudo isso para si, né? Ele traz uma disputa e uma simbologia do pai, um trabalho forte de internet que chamou a atenção do Brasil inteiro, um jovem conectado com a linguagem das redes e que também gosta de conversar com as pessoas, mostra isso muito nas suas divulgações nas redes sociais, e aí ele vem com esse personagem com a força do pai, que teve uma trajetória política consistente, versus uma governadora que lutou para ganhar a eleição na disputa passada. Né? Então ele larga muito bem, e por isso que talvez a gente tenha uma quantidade menor de brancos e nulos. Lembrando que o João Campos sempre, em todas as pesquisas que a gente viu até o momento, de 50% para cima de intenção de votos. Os números da última pesquisa Quest, tendência de votos
para os governos dos estados. Agradeço demais, Thiago, pela participação mais uma vez aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, obrigado pelo convite e até a próxima.